Nova Nordeste. Alô, minha gente, boa tarde, estou chegando e abraço os meus amigos que a partir de agora estão aqui na TV Nova Nordeste, canal 22, em HD 22.1. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E é um dia de reflexão. Os senhores não podem imaginar a quantidade de cânceres que existem na face da Terra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos ocorrem aproximadamente 14 milhões de novos casos e 8 milhões de mortes envolvendo 28 tipos de câncer, isso em 188 países do qual o Brasil faz parte. Dados da mesma organização ainda estimam que 27 milhões de novos casos deverão acontecer até o ano 2030, com 17 milhões de mortes. O câncer ainda não existe cura. Não existe cura. Se ele for detectado precocemente, as chances de cura para determinados tipos de câncer quase 100%. O problema é que nem sempre as pessoas têm acesso ao serviço público. Eu estou recebendo aqui, com a maior satisfação, a doutora Cristiana Tavares, que é médica da Clínica Multiemo, também lá do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Muito obrigado por ter vindo, tudo bem? E a senhora me desculpe, né, por eu estar tão alvoroçado aqui, mas é que há certas coisas que a gente não suporta. Claro. A senhora está entendendo, né? Uma coisa bizarra, uma mulher ganhar a luz assim na entrada do hospital, claro, né? E ninguém atendeu, claro, né? Claro. E diga uma coisa, primeiro eu gostaria de mostrar, os senhores estão vendo aqui, por favor, existem câmeras, dá para você estar aqui, Cleiton, me buscar, depois você corre para lá, para me dar um close para mostrar isso aqui. Foi um presente que eu ganhei, não é? São livros editados, houve uma força-tarefa aqui, não é? E como, né? Comandados pela doutora Cristiana Tavares de Queiroz Marques, a doutora Diana Câmara e Vesta Pires e ainda Cíntia Maggi, tá certo? A editora Carpe Diem editou esses livros aqui sobre câncer. Câncer 360 graus, não é? Orientações nutricionais, orientações jurídicas, orientações médicas. Esse livrão aqui, que é Oncologia, uma abordagem multidisciplinar, tá bom? Aí a doutora chegou, Jota, eu queria saber se você leu. Bom, doutora, ler, é impossível, não teve condições. Primeiro, para entender terminologia científica é meio complicado. Mas é um livro que você pode ter em casa, porque tem todos os tipos de câncer aqui e como se deve tratá-lo, tá entendendo? As orientações médicas, esse presente eu ganhei e quem me deu foi a doutora Cristiana Tavares. Me diga uma coisa, vamos falar sobre o câncer de mama, até porque eu estou com a camisa rosa, em alusão exatamente a essa questão. A senhora tem dados do número de casos aqui de Pernambuco registrados, números de mortes, porque muita gente pensa que câncer de mama é só extirpar ou tirar o peito, a mama. Há casos que há necessidade, outros as pessoas vão a óbito, não é? Como é que está a situação de Pernambuco nesse aspecto, olha, doutora? É o seguinte, quando a gente fala em termos de Brasil, então são 50, a estimativa para o ano de 2015 foi de 57 mil novos casos de câncer de mama para o Brasil. 57 mil novos casos de câncer de mama, eu falando em Brasil. No Brasil? No Brasil todo. Agora, o que é que acontece? Eu sei e eu tenho entendimento que há uma subnotificação. O que é isso? Esses dados, eles não são muito reais. Muito provavelmente... É bem maior. É bem maior. Por quê? Porque esses dados, eles precisam passar por um registro. Nos hospitais existe um setor chamado Registro Hospitalar de Câncer.
Então, todos os pacientes que entram no hospital e que têm câncer, isso passa para o registro notifica e manda para o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, o INCA, e lá eles juntam os dados de todo o Brasil para poder dar essas estimativas que a gente tem. Só que nem todos os hospitais têm registro hospitalar de câncer. Alguns hospitais têm, outros não. Principalmente os hospitais do interior, esses é que não tem mesmo. Aí é que não tem mesmo, então, né? morre-se muito de câncer. Tem muito paciente que talvez tenha câncer e que não chegue no Hospital Oswaldo Cruz, não chegue no IMIP, não chegue no Hospital do Câncer. E esses casos ficam perdidos e são subnotificados, ou seja, se perdem e não entram nessa estatística. A mesma coisa é quando a gente vê uma proporção, por exemplo, do sul do país para o norte. Então, proporcionalmente, se tem mais casos de câncer de mama no sul do que no norte. Mas muito provavelmente por conta da notificação. Porque não existe. Porque se existe, talvez não sejam tão notificados quanto no sul, que os hospitais têm uma condição melhor e principalmente os hospitais do interior do sul do país, eles tratam mais câncer do que os hospitais de interior daqui, do Nordeste e do Norte. Me diga uma coisa, é sabido que uma mulher, a partir de que idade a mulher deve fazer o chamado autoexame, não é? Porque ela consegue, fazendo uma massagem, sei lá, manipulando os seios, não é? Identificar se existe algum nódulo, aquele negócio todo. A partir de que idade? Olha, geralmente a mocinha, a adolescente, não é? Ela já começa, os seios começam a aparecer, aquele negócio todo, a partir de que idade? Olha, Jota, assim, o câncer, ele aumenta o risco de câncer de mama com a idade. Então, a idade onde se tem mais risco de câncer é a partir dos 50 anos. Mas a gente não pode negligenciar os pacientes mais jovens, porque nós temos muitos casos em pacientes jovens também. Tem casos de pacientes jovens com câncer de mama? Tem sim. Inclusive, teve uma época, eu fiz uma pesquisa no Hospital do Câncer, peguei dados que nós tivemos um câncer de mama numa paciente de 16 anos. 16 anos? E isso é raro, não é o comum, mas aconteceu. Aconteceu. E então, o autoexame, qualquer pessoa pode fazer a partir dos 15, dos 16 anos, onde as mamas já são maiorzinhas. Então, a menina já pode fazer esse autoexame. Agora, o autoexame, é bom que fique claro aqui, ele não substitui um exame médico, um exame clínico feito por um médico. Certo. Por quê? Porque a gente, porque a pessoa palpa, é muito importante para conhecer seu corpo, para ver se tem algo estranho, mas ela não conhece a anatomia da mama, como o médico conhece, ou a enfermeira, ou alguém da área de saúde que é treinado para examinar a mama. Então nós vamos fazer o seguinte, doutora Cristiana, vamos continuar essa conversa. Atenção, eu quero chamar, eu quero conversar com as donas de casa que devem estar me ouvindo agora, as mães de família, as mocinhas que possam estar em casa, não é? Prestem bem atenção para essas coisas que estão sendo ditas pela doutora Cristiana Tavares, tá certo? Veja bem. Geralmente ocorrem os casos de câncer a partir dos 50 anos, 40 e poucos, 50 anos, não é? Mas não significa que as pessoas mais jovens não possam também desenvolver um câncer. Eu só quero que vocês prestem atenção como é que as pessoas devem proceder. Também nós estamos de volta. Hoje o Dia Mundial de Câncer, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Me dê aqui um copo, o senhor já bebeu água, né? Tudo bom, não tem problema não. Aqui no Brasil, o câncer, também chamado neoplasia ou tumor, é considerado o segundo maior motivo de morte, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Então, o caso é sério. Agora, voltando a falar sobre a questão do autoexame, muita gente não sabe fazer, principalmente as pessoas, as adolescentes, aquele negócio todo. Como é que elas devem proceder, doutora? Jota, é o seguinte... Lembrando aqui, o autoexame não substitui um exame clínico. Não substitui. É importante que a mulher faça o autoexame todo mês, mas que uma vez no ano ela passe por um exame clínico feito por um oncologista ou pelo seu ginecologista. Quando ela for fazer o exame ginecológico, ele aproveita o exame nessas mamas. Faz esse exame na hora. Isso, na hora. Não é aquele mamógrafo? Não, a mamografia é outra coisa que a gente pode falar já. Então, o autoexame, quando a mulher não entrou na menopausa ainda, ela ainda menstrua,
ela deve fazer o autoexame todo mês, 8 dias depois da menstruação. 8 dias depois? Porque se ela estiver menstruada ou estiver antes de menstruar e fizer o autoexame, ela pode sentir algum nódulozinho na mama, que depois da menstruação esse nódulo some. É o que a gente chama de fisiológico. Ocorre e desaparece, não é maligno. Vendo aí a anatomia da mama. Não é maligno. Né? Então aqui a gente tem a anatomia da mama. Ou seja, a mama é um órgão que serve para a amamentação, para o aleitamento. Então essa mama, ela vai ter lóbulos, ela vai ter ductos, ou seja, ductos são como uns canudinhos por onde passa o leite. E esse leite vai até o mamilo, onde a criança suga e o leite sai. Quando a mulher é uma mulher jovem, que ela ainda menstrua, ela vai ter muitos lóbulos, ela vai ter muitos ductos e ela pode sentir isso durante a palpação. Por isso que precisa de um profissional, porque você tem que saber distinguir o que é ducto, o que é lóbulo, do que é nódulo de tumor. Então é importante que depois da menstruação, 8 dias, a mulher ou embaixo do chuveiro ou deitada, levante os braços, examine a axila, examine a mama, certo? Ou em sentido horário ou em anti-horário, para você poder examinar a mama como um todo. E puxe um pouquinho o mamilo para ver se sai alguma secreção. Porque às vezes, alguns tumores, quando você puxa um pouquinho o mamilo, pode sair sangue. Pode. Então ela puxa um pouquinho o mamilo para ver se sai alguma secreção com a cor estranha, ou sanguinolenta, ou cor de chocolate. Então isso tem que ser chamado a atenção. A mulher que passou do período da menopausa, que já está na menopausa, ela pode examinar a mama sempre que ela quiser, porque não tem mais a história da menstruação. O ideal é deitada, que ela pode examinar a mama toda, ou embaixo do chuveiro quando estiver se ensaboando. São os 2 momentos em que a mulher pode examinar. Aqui a gente vê a imagem de quê? De uma mamografia. E ali em cima, a imagem da mamografia, a gente vê que a mamografia está bem branca. E aqui, desse lado direito, a gente já vê uma mamografia mais escura. O que é isso? Em cima é a mama de uma mulher mais jovem. Por isso que a mulher mais jovem, a mamografia, ela normalmente é acompanhada de um exame de ultrassom. Porque a ultrassom complementa a mamografia. Numa mulher que já entrou na menopausa, que a mamografia sai toda pretinha, eu posso ver com facilidade qualquer nódulo ali. Então, normalmente a gente faz só a mamografia sem precisar de ultrassom. Bom. Essa é uma diferença, porque me perguntam muito, doutor, e por que eu faço mamografia, eu não faço ultrassom, e quando é que eu faço um e o outro? Depende da idade. Agora, com relação à questão da violência, não é? A senhora me passou uma informação que eu fiquei boquiaberto. 42% das mulheres, no estudo, influência do diagnóstico de câncer de mama na violência conjugal contra a mulher, 200 pacientes foram interrogados, constatou-se que 42% delas sofreram violência doméstica ou parceiro. Que tipo de violência? Espancamento ou uma forma grosseira de fazer amor com a mulher? Porque os mamilos não deixam de ser uma zona erógena, aquele negócio todo. E o camarada é violento. O que pode ocorrer uma violência contra a mulher nesse aspecto que pode gerar câncer? Aí foi uma minha pesquisa de mestrado que foi feita na Universidade de Pernambuco, onde a gente queria ver se a violência causava câncer. Ou se o câncer, o fato da mulher tirar a mama, é que poderia gerar a violência. Essa foi a pergunta. E o que nós percebemos nessas 200 pacientes que foram entrevistadas é que todas elas, assim, todas as pacientes que sofriam de violência antes do diagnóstico. Dessas 200 mulheres, 84, que deu 42%, sofreram de violência antes do diagnóstico do câncer de mama. Agora, quando a gente fala de violência conjugal, nós temos que falar em 5 tipos de violência, porque a gente pensa, a violência é só física, é só bater, espancar. Também, a violência física é uma forma de violência, mas existe a violência psicológica, existe a violência moral, que é aquela que o marido defama a mulher. Você teve um caso com alguém sem a mulher ter tido nada, você está traindo, você está fazendo isso, porque é uma violência moral, né, Jota? Você está sendo vitimado de algo que você não fez. Isso tudo repercute. Violência patrimonial. Então, tivemos mulheres nesse estudo que
trabalhavam, mas quem gerenciava o dinheiro delas e o salário era o marido. Ganhavam uma casa ou um carro de herança, o marido tomava isso e não deixava que elas tivessem direito à sua herança. Então existe a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então são tipos de violência. Então a violência não é só física. E é importante lembrar que uma mulher que é agredida psicologicamente, às vezes essa violência ela é pior até do que a violência física. Então imagine você com 20 anos de casamento, 15 anos de casamento, você sendo violentado todo dia, sofrendo um estresse psicológico todo dia. Então às vezes aquele marido que faz da vida da mulher uma tortura. Você não pode sair tal hora, você não pode chegar tal hora, você não pode vestir essa roupa, você não pode usar esse batom, você não pode não sei o quê. E a gente pode ir mais além, chegar e dizer, aqueles que acham que a mulher é objeto para fazer aquilo que eles querem. Também. Que uma agressão no corpo da mulher Isso. pode gerar um problema dessa natureza. Uma das minhas pacientes que eu entrevistei, ela teve câncer de mama, ela disse, doutora, na mama que eu tive o câncer, meu marido me batia tanto que ele pegava a minha mama, torcia. Oh, meu Deus do céu, chega a me dar Então não é que o o fato de torcer a mama causou o câncer, mas a agressão, a violência que essa mulher sofria, o constrangimento, a sensação de abandono, de maltrato, de desprezo, isso baixa o sistema imunológico e o corpo reage como? De alguma forma. Então, ou com câncer, ou com uma doença como um lúpus, uma artrite, uma doença degenerativa, ou depressão. Meu Deus. Enfim. Eu acho que o dia de hoje, a gente precisaria de tempo para falar sobre esse assunto, porque é muito mais amplo, muito mais vasto do que você pensa. Na Rádio Folha, por exemplo, hoje eu vou falar sobre câncer ósseo, não é? Uma aluna da doutora Cristiana Tavares vai estar comigo, vou entrevistá-la, a doutora Iracema, não é isso? Iracema, tá? Eu quero agradecer a senhora, a gentileza de ter vindo. Muito obrigado por esse presente. Esses livros estão à venda em qualquer livraria? Em qualquer livraria. E esses livros são para pacientes. Então, a linguagem deles é uma linguagem para o paciente, para o familiar e para o cuidador. Para as pessoas leigas. Que querem ler sem esse jargão médico que você falou. Certo. Uma linguagem mais acessível. Então, minha gente, procura na livraria. É bom você ter essa coleção em casa, porque aí você vai conhecer todos os tipos de câncer. É uma coisa impressionante. Quando eu vi esse livro, beijo do filho da dona Virgínia, tchau.